E olha, o presidente da Argentina, Javier Milei, voltou a compartilhar postagens com ataques ao presidente Lula em meio à crise diplomática. O chanceler brasileiro Mauro Vieira disse em uma entrevista ao jornal Clarín que a normalização das relações com Buenos Aires depende do fim das agressões do líder argentino. É a nossa correspondente, a Luciana Tadeu, que tem todas as informações direto da capital argentina e vai nos explicar mais sobre isso, porque virou um verdadeiro vai e vem de acusações nesse momento, parece, né, Luciana? Boa tarde para você já, minha querida. Pois é, Débora, boa tarde para você, para todos que nos acompanham. Desde ontem à noite, Javier Milei tem feito repostagens de publicações criticando, atacando e até insultando o presidente Lula. Uma delas, que foi repostada hoje, é do congressista Carlos Giménez, congressista dos Estados Unidos, republicano, que chama o presidente Lula de delinquente e também de porco. Fala, os brasileiros merecem muito mais que esse porco. E essa postagem foi republicada por Javier Milei, assim como outras. Em outra postagem, esse mesmo congressista, sobre falas desse mesmo congressista republicano, falando que Lula é um corrupto e criminoso que destruiu o Brasil. E são repostagens que são feitas por Javier Milei num momento de uma forte crise diplomática entre os países. A crise que é considerada a mais grave desde o retorno da democracia. O Brasil, na última terça-feira, decidiu rebaixar o nível das relações diplomáticas entre os países, deixou de ser num nível de embaixadores, as embaixadas passaram a ser administradas por encarregados de negócios. E ontem o chanceler Mauro Vieira deu uma entrevista para o jornal Clarín, que hoje inclusive foi a manchete desse jornal, era o destaque na capa desse jornal, em que o chanceler Mauro Vieira diz que o embaixador brasileiro Júlio Bitelli, que foi chamado para consultas e que não vai voltar até que o presidente Milei pare, de proferir esses insultos contra Lula, justamente que isso só ia se restabelecer com o cesse dos ataques de Javier Milei a Lula. O que o governo argentino tem dito é que, ao tomar essa decisão de rebaixar o nível das relações diplomáticas, o Brasil está ideologizando, está priorizando a ideologia sobre as relações diplomáticas. O que o chanceler, por exemplo, afirma é que Javier Milei apoia Flávio Bolsonaro, mas que a Argentina não tinha intenção de levar isso de transformar isso em uma crise diplomática. Porém, o Brasil vê esses ataques não somente ao presidente Lula, como também ao Poder Judiciário brasileiro, porque lembrando, que essa crise começou lá na Convenção Nacional do PL, quando Milei esteve em São Paulo, chamou o presidente Lula de presidiário e Alexandre de Moraes de lixo careca. O governo brasileiro considera que houve ataques não somente ao presidente Lula, mas também às instituições brasileiras e ao povo brasileiro. Então, a determinação é que o embaixador brasileiro só vai voltar para cá quando Javier Milei pare de atacar o presidente Lula, e foi isso que ele transmitiu nessa entrevista para o jornal Clarín. Disse que a corte que foi atacada, o judiciário, teve um papel fundamental para parar um golpe militar e castigar os culpados por essa tentativa de golpe, segundo o ministro das Relações Exteriores. Disse que as falas do presidente Javier Milei em São Paulo foram um episódio surpreendente para os brasileiros e para os argentinos, que foi algo surpreendente que ele também repetiu em diversas ocasiões depois desse evento. Disse que as relações entre a Argentina e o Brasil são muito importantes, superior e independente a quem está no poder nesse momento, que o Brasil é o principal sócio comercial da Argentina, que a relação, o vínculo bilateral entre os países é de anos, com mecanismos importantíssimos, inclusive de transparência na questão nuclear, e disse que a Argentina precisa valorizar a relação com o Brasil da mesma maneira que o Brasil valoriza a relação com a Argentina. Então, condicionando esse retorno do embaixador brasileiro aqui para Buenos Aires ao cesse dos insultos de Javier Milei ao presidente Lula. Débora. Obrigada, Luciana, por todas as atualizações aqui para a gente.